Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paloma Mina, estou aqui com as minhas amigas Ari Lobo e Edilene Ribeiro. Este é o primeiro episódio do Protagonistas, o podcast que vai contar histórias de pessoas que empreendem. Vai contar quem são os CPFs por trás de CNPJs. Exatamente. E a primeira pergunta desse podcast, hoje é o nosso especial, é o episódio 0, no qual nós vamos apresentar para vocês esse nosso projeto, explicar qual foi a nossa ideia quando a gente resolveu vir aqui pro estúdio da LupaCast e falar com vocês. E também nós vamos nos apresentar, né? Porque às vezes você conhece a Ari, conhece a Edi, ou me conhece, mas não conhece as outras duas. Exato. Não é verdade? Exato. Então, primeira pergunta, meus anjos. O que é o Protagonistas? O que estamos fazendo aqui? Quem são? Onde vivem? Você alimentam. Não importa, mentira. Eu acho que é isso que você falou, né? Histórias empreendedoras. Eu, particularmente, amo ouvir histórias. Isso me motiva muito como empreendedora. Ouvir a trajetória de outros empreendedores. E foi isso que acho que inspirou todas nós, né? A iniciar esse projeto, que é poder ouvir outras histórias além das nossas, né? E que possam inspirar pessoas. E o que vai além do empreendedorismo, Exato. né? Que é a vida mesmo acontecendo, porque né? tá tudo acontecendo junto, né? Tudo impacta, né? Total. Tudo impacta no negócio, no seu projeto, seja ele um negócio próprio ou não. Mas a verdade é que a gente se uniu, duas mães, Sim. Eu e Ari. Eu sou uma ótima tia. Ótimo mesmo. E Paloma Mina, que tem noites tranquilas de sono, sim, né, Ari? Diferente da gente. Domingos silenciosos. Domingos Tenho silenciosos, dormir até tarde. Ai, meu Deus. E isso é muito legal porque temos empreendedorismo em comum, mas histórias de vida um pouco diferentes. E acho que é isso que é bacana, né? Que a gente vai compartilhar ao longo do episódio de hoje e depois ter a oportunidade de ouvir os bastidores e a trajetória profissional de outras pessoas, né? Outros profissionais. E Paloma tem uma vida de solteira, livre, leve, solta. Jamais, né? Mas Já fui mais atuante nisso aí. Mas com perrengues da vida adulta e boletos pra pagar. Para pra pensar, 100% dos boletos da minha casa sou eu que pago, gente. Então, assim, é muita responsabilidade, né? Tem que correr atrás dos Pix. A vida adulta é cansativa. Nossa, cansa muito. Nossa, gente. A única coisa que é legal é você poder dormir tarde, na hora que você quiser, mas depois de uma certa idade, tudo que você quer é ir cedo pra cama. Não sei se vocês concordam. Total. As noites de sono, cada vez mais, elas são muito importantes. E comer a sobremesa antes do almoço. Também é uma coisa que adulto pode fazer, mas também a gente não acha relevante, né? Sim. Então, é vida de adulto, gente. É isso. Não tem criança, mas tem perrengue, né? Admiro muito. Então, a gente tem muita coisa pra falar. A gente tem muita coisa pra falar aí em vários episódios de podcast. Exatamente. Mas vamos começar falando. Vamos começar. E como aqui é para empreendedores, vocês sabem que é o perrengue, né, meus anjos? Nem tudo sai como a gente gostaria. Preparamos um roteiro? Preparamos. Conseguimos imprimir? Não conseguimos. Então, vocês não achem que nós estamos de sacanagem aqui mexendo no celular. Nós vamos estar acompanhando o roteiro. É a vida acontecendo. Você faz exatamente. o roteiro, mas o roteiro não acontece. Ele não se materializa, literalmente. E aí a gente tem que se virar nos 30 Exatamente. Mesmo. Essa é a vida. Vamos falar de uma das nossas protagonistas aqui. Vamos começar por ela. Musa da moda toda. É geminiana, casada e mãe da Laurinha, de 7 anos. Formada em design de moda, pós-graduada em gestão estratégica em moda. Ela vai contar o que é isso pra gente, inclusive. Já trabalhou em grandes varejistas do mercado brasileiro e por alguns bons anos, idas constantes à China eram presentes na jornada dela. Passada com essa informação. Em 2017, ela decidiu empreender e hoje é sócia da Amiste, que veste mulheres da cabeça aos pés, priorizando a individualidade de cada uma e buscando levar peças versáteis e com muita informação de moda pro closet das suas clientes. Senhoras e senhores, Ariane Lobo. Oi, prazer. Você é nosso, meu anjo. Gente, Ari, me conta, que história é essa de ir voltar a fazer esse bate-volta de ponte aérea. Essa ponte aérea
São Paulo-Xangai. Exato, exatamente. Quantas Uau. milhas, amiga, você carrega? Uau. Essa foi uma grata surpresa, assim, na minha trajetória profissional. Algo que eu nunca imaginava, mas que aconteceu e que eu me apaixonei. Foi uma oportunidade que eu tive em uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que inclusive foi, assim, uma grande... onde eu me desenvolvi muito como profissional. Uma escola, uma grande escola. E eu tive a oportunidade de iniciar o trabalho com importação, onde eu ia para a China 2 vezes ao ano, fazer coleção inverno e coleção verão. E aí rolava esse bate-volta, bate-volta naquele momento. Não, eu assim, eu já sou assim muito sua fã só por essa informação. Porque uma pessoa que tem medo de avião 2 horas, eu já fico com dor de barriga no avião. Imagina o tanto de horas que você fica. Quantas horas? Então, eu nunca fiz, porque não tem voo direto, né? Sempre tem que ter uma parada em um lugar. Quando se fala em voo direto, normalmente acho que as pessoas vão por Dubai, dá uma paradinha em Dubai e aí pega. Então são praticamente 24 horas, assim, né? Mas aí tem essa parada. Sim. Mas normalmente eu não fazia esse trajeto assim direto, porque a gente sempre parava em alguma outra cidade para fazer pesquisa de moda, confirmação de tendência antes de ir para a China, né? Inclusive, então, por exemplo, normalmente, por muitas vezes esse local foi Londres. Normalmente, então a gente é Brasil, Londres e de Londres para ou para Hong Kong ou para alguma cidade da China mesmo. E chegando lá rodava, né? Não é que chegava e ficava sim, parada. não, era avião, era trem, porque não ficava em uma cidade só, né? A gente trabalhava em algumas fábricas diferentes e na China funciona assim, cada região é especializada em alguma coisa. Então, tem uma cidade que é especializada em moletom. Sim. A outra é especializada em produzir biju. Não, a indústria sabe? lá é Então, absurda, né? Então, a gente se deslocava, assim, nesse período que eu ficava lá, que girava em torno de 15, 20 dias. A gente trabalhava lá de domingo a domingo. E ia visitar, enfim, esses locais para fazer negociação, desenvolvimento de produto e montar toda uma coleção para trazer aqui para o Brasil. Inclusive, ela tem um curso que se chama Traduzindo Tendências, tá, pessoal? Que ela pega toda essa bagagem e ela traduz o que veio da passarela, como isso vai chegar nas vitrines e como as pessoas podem se beneficiar disso, tá? Lá na bio dela tem um link. Tá Sim, bom? inclusive, ele saiu recentemente, foi gravado aqui na LupaCast. Exatamente, o LupaCast já é um parceiro antigo já. Sim, não, um material maravilhoso. O link tá na minha bio, ainda tá disponível e super vale a pena, né, Pá? Porque Sim. é um investimento, na verdade, para você poder identificar quais tendências que vão permanecer por mais tempo, quais tem mais a ver com o seu perfil e investir nas peças certas, Pra né? vocês terem ideia, ela tem coisas que ela virou e falou assim, mas isso aqui pode investir, porque vai ficar uns 4 anos, né? Sim. A gente não sabe nem quem vai ser o presidente do Brasil daqui a 4 anos, mas a Ariane sabe que a gente vai estar vestindo na foto. Exatamente. E Entendeu? eu É acho isso que aí. esse curso, aliás, eu até falei já no nosso último encontro que ele é muito legal para quem é empreendedora de loja de roupa, que compra, né? E precisa passar essa informação também para suas clientes. Sim. Eu tive bastante procura, porque eu troco diariamente com outras empreendedoras no Instagram. E a gente sabe que, como empreendedora, a gente tem que fazer um malabarismo diário, porque, como pequena empreendedora, por exemplo, a gente tem que tratar de diversas coisas do negócio. A gente é o RH, a gente é o financeiro, a gente, né? Então, às vezes, falta tempo para poder se dedicar a uma pesquisa, algo assim. Então, esse material realmente é um apanhado, assim, um resumão, né, de todas essas tendências. E tive procura, inclusive, de lojistas. Sim. Isso E foi em muito que legal. momento você decidiu embarcar nessa grande viagem chamada ser dona do próprio negócio? Em que momento você resolveu empreender? Eu sempre tive uma vontadezinha de empreender, né? Mas ficava ali em segundo plano. E essa vontade tinha muito a ver com eu poder colocar as minhas próprias ideias em prática, porque quando a gente trabalha em grandes empresas, a gente tem ali nossas limitações, né? A gente tem que seguir, enfim. Então eu tinha essa vontadezinha, mas ela se fortaleceu por 2 motivos. O nascimento da Laura, porque eu me vi ali numa jornada de CLT, onde eu sentia que eu não estava vendo, eu não estava podendo conviver muito com ela, sabe? Eu não estava vendo ela crescer e isso me dava um pavor, assim, porque eu já tinha visto outros colegas de mercado Super te entendo. sabe, que trabalhavam pra caramba, e legal, porque você tá ali trabalhando pra conquistar essas coisas, inclusive pra proporcionar uma vida bacana pro seu filho, mas que essas colegas se sentiam meio culpadas por não conviver, não ver o
crescimento do filho, eu falava, caramba, né? Então, isso me pegava um pouco, sabe? Então, isso já me dava uma vontade a mais de empreender pra poder ter mais tempo com a Laura e poder acompanhar o crescimento dela diariamente, assim, ou ter mais tempo de qualidade, sei lá, ter um pouco mais de tempo pra acompanhar. E a Gil, minha cunhada, que é minha sócia. Beijo, também. Gil, cara. Beijo, Gil. Ela também ela sempre teve a vontade de ter o próprio negócio, de ter a própria marca. Então, e a gente sempre teve uma relação muito bacana, assim, como cunhadas. E aí a gente foi trocando figurinha, até que em um determinado momento tudo conciliou e a gente falou, bora. E aí a gente se juntou. Cara e coragem. Na cara e coragem. Tanto Muita que a gente, desde quando a gente decidiu abrir a loja, em 2 meses a loja tava inaugurando, sabe? Não, quase 3 meses, mas assim, foi uma loucura. Foi muito rápido, né? Foi. E quais foram, assim, Ari, suas dificuldades, assim? O que mais pegou pra você nesse momento de que você decide empreender e começa a fazer o negócio acontecer? O que pegou pra você? Eu acho que num todo, se eu pudesse citar a questão administrativa do negócio, sabe? Porque eu entrei no negócio com o meu conhecimento ali de produto, de desenvolver produto, enfim, de fazer uma curadoria e tal, né? O conhecimento dessa parte de produto. A Gil tinha a parte ali do comercial e da parte, né, de produto também, né? Ela é formada em moda. Mas nenhuma das duas tinha conhecimento, assim, da parte administrativa, de tocar um financeiro. São de tantos detalhes. E aí, quando a gente... Detalhes tão pequenos de nós dois. E quando a gente começa, a gente fez com o quê? Com a empolgação, a cara e a coragem. Exatamente. Mas, cara, ali no decorrer dos meses, a gente foi sentindo o quanto isso era importante, o quanto um bom planejamento, gestão de estoque, que é um desafio até hoje, gestão de estoque. Enfim, eu acho que essas duas... E no começo, identificar de fato qual era o nosso público, sabe? Porque no começo a gente queria atender todo mundo. Sim. E aí depois a gente foi vendo que... Não é bem assim. Muito pelo contrário. Quanto mais você quer mirar em todo mundo, menos você não acerta ninguém, né? Então aí a gente foi identificando que a gente precisava seguir ali... enfim, identificar qual era o público e trabalhar nele até ele chegar até nós, né? Porque a gente quer resultado no começo, então a gente atirava pra tudo que lado. Então essa foi uma das dificuldades também, mas isso a gente conseguiu alinhar. E aí essa parte administrativa também a gente foi se adaptando, né? Porque o empreendedor, ele vai aprendendo ali no dia a dia, quebrando a cara. São 5 anos de... 5 anos de loja. Esse ano nós também estou usando. Maravilhosa. Gente. Todas de acessórios a Lucas, Mist. tem como fazer um zoom? Se eu mostrar o brinco? Olha lá. Gente, ó o brinco, ó. Lindão, Ela já tá olha querendo aqui, ó. demais, né? Ela quer zoom. Ela Ué. tá exigindo a produção quer zoom. O Lucas, Fazer foto depois Lucas, e postar. Senhoras e senhores, ele é maravilhoso. Eu peço porque eu sei que ele entrega. Só não vai entregar se tiver alimentação técnica. Maravilhosas as peças. Fora né? que a gente pode fazer Obrigada. foto depois. A gente pode fazer os nossos Sim, recursos. a gente e divulga postar nos no nossos Instagram. Instagrams. Isso, exatamente. Mas é um prazer estar vestindo vocês hoje de E Ari, Amist. uma coisa que eu queria te perguntar. 5 anos de Amist e você se sente como, assim? Você tá satisfeita? Ou ainda tem você olha e vê que tem ainda um rolê muito grande Nossa, pela frente? sempre. Muito aprendizado. Como que você se sente hoje? Desde quando você começou, do primeiro dia lá e hoje? Eu já aprendi muito, assim. Comecei super crua. Hoje eu vejo que eu consegui aprender muito como empreendedora, principalmente no sentido de enxergar a coisa como um todo, sabe? Enxergar o negócio como um todo. E eu tive a oportunidade, enfim, de me desenvolver em diversas áreas do negócio, desenvolver habilidades que eu não tinha. Mas claro que eu sempre continuo com o sentimento de que, putz, a gente precisa de mais. Aliás, a gente teve que ter muita resiliência em uma época, por exemplo, de pandemia, sabe? A gente teve que se adaptar quando todos os negócios estavam fechando, Sim. coleção chegando, o que a gente vai fazer? Aí a gente tem que se reinventar, a gente fortaleceu o site, a gente foi criando outros canais de venda, iniciou a venda por WhatsApp. Então, assim, o empreendedor, ele nunca para, né? E não pode parar, porque se a gente parar, aí esquece, né? Você fica pra trás. Então, com certeza, eu tenho uma muito essa longa frase na minha trajetória. cabeça, lendo aquele livro da história da Nike. Sim. Do cara da Nike. Eu nunca li, mas eu sempre tem ouço até falar o bem. filme agora. Nos comentários, na descrição desse episódio, que eu não sei onde você está vendo, haverá a dica da leitura da Edilene. Ela se compromete eu aqui. acho muito legal esse livro. E agora
tá no cinema o filme que é baseado nesse livro. Então, ele é muito, assim, de uma pegada para empreendedor mesmo. E eu lembro que nas primeiras páginas ele fala, se eu puder dar um conselho, não pare. Não, com certeza. É tipo andar de bicicleta, né, E aí eu ficava com isso na cabeça também, né? Não pare, não pare, não pare, não pare. Não importa. Porque as dificuldades, assim, eu acho que até quem já fala, olha, já dei muito certo, não pode parar. Né? Porque as dificuldades vêm, acho que todo dia é um pepino para resolver. Não, o empreendedor, eu ouvi uma frase outro dia que o empreendedor, ele é um grande solucionador de problemas. Diariamente é isso. É isso. Essa é a vida. Esse é o prazer. Esse é o prazer. E quando a gente identifica isso e tipo fala, beleza, fica mais leve a coisa, sabe? Exato. Esse é meu dia a dia. Esse não é o meu vai trabalho. parar de surgir problema. Exato. E sendo uma grande fábrica de problemas, o que você acha que era uma ilusão que você tinha quando você começou e hoje você saca? Muita gente entra no empreendedorismo pensando X coisa e isso é uma grande ilusão. Assim, sem dúvida, o fato de carga horária, de trabalho. Hoje eu tenho sim uma liberdade de tempo, mas ao mesmo tempo a gente não usa essa liberdade, porque a gente tem um compromisso tão grande com o nosso negócio de fazer acontecer, que a gente trabalha ali 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente nunca desliga do negócio. Você acha que trabalha mais horas do que trabalhava antes, mas tem a flexibilidade? Exato. Com certeza eu trabalho muito mais. A gente não desliga. Eu tô lá, tipo, 10 horas da noite, tô lá 11 horas da noite, trabalhando de casa, pensando no que eu vou fazer pro meu negócio. Enfim, a cabeça ideia não para. que surge de Exato. repente de madrugada ou no banho, né? Exato. É total. E enquanto quando eu era CLT, você tem ali a sua carga horária. Óbvio que tem o comprometimento com o trabalho, mas assim, você consegue desligar mais, né? E Sim. o empreendedor esquece. O empreendedor é tipo a Globo News, gente. Nunca desliga. Mas será que tem... Eu acho que a gente pode pensar até nos próximos episódios de... Será que tem um jeito da gente, né, organizar isso e ter um pouco mais de vida também, né? Não só ficar ali ligado 24 horas, porque isso também dá um estresse. Dá. Mas antes de falar do futuro de Edilene Ribeiro, a Ariane Lobo tem algo a falar sobre a Edilene Ribeiro, não tem? Total! Vamos falar, eu tenho aqui. Não, eu vou falar aqui o perfil da Edi, né? Que eu tô conhecendo a Edi, gente. A Edi, né? Até me corrijam. É Edi. Edi. Eu conheci a Edi através da Paloma. Aliás, a Paloma, ela sempre une pessoas, né? Ela tem esse Mais dom. ou menos. De algumas pessoas eu tenho ciúme, eu não uso elas a ninguém. Zoeira. Esconde. Então, eu tive o prazer de conhecer a Di recentemente. Então, estamos praticamente conhecendo ela junto, principalmente a trajetória, né, a trajetória profissional. E vamos lá. A Di é jornalista, virginiana, já trabalhou em telejornal, gravou boletins para a rádio, trabalhou em comunicação corporativa, é mãe da Carolina, de 6 anos. A Laura tem 7. Ali, ó, tamo ali. Pariana. E diz a lenda que é a dona do sorriso mais sedutor do jornalismo brasileiro. Foca no sorriso, câmera. A Di resolveu empreender e criar um brechó online por 2 motivos: realizar um sonho antigo de trabalhar com moda e ter a liberdade de agenda para conciliar o trabalho com a maternidade. Olha aí, né? O que temos em comum. Exatamente, é aí que nos encontramos, né? E de que forma você acha que o empreender tá na sua vida? Assim, conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que o empreender as pessoas falam muito disso. Fulano de tal tem uma veia empreendedora, tal, Sim. né? E aí, eu nunca tinha me dado conta disso, mas eu acho que eu sempre tive ali um projetinho para fazer acontecer, para realizar. E esses dias, até trabalhando no roteiro, eu fui olhar o que era o significado de empreender, né? O significado mesmo literal dele Sim. é realizar. Né? Empreender é realizar. Então, eu acho que eu sempre tive isso comigo. E tenho uma referência empreendedora também na minha família. Então, eu acho que... pai? Meu pai, exatamente. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, antes de trabalhar e tudo... Perguntaram para mim, o que você quer? Eu quero ser empreendedora, quero ser empresária, quero ter um negócio próprio. E eu eu criava ideias. Então, assim, eu lembro que uma vez eu falei, vou fazer sachê perfumado e vender pra galera na rua. Eu vou ganhar muito dinheiro fazendo isso. E eu mesma fazia o sachê, eu pegava... Nossa, eu quero imagens disso. Não é? No próximo episódio, sachês de Edilene Ribeiro.
Eu pegava os tecidos da minha mãe, recortava, pegava as fitinhas, pegava sabonete Quantos mesmo. anos você tinha, Ani? Eu devia ter uns 10 anos, assim. Aí eu pegava, raspava o sabonete, fazia bonitinho e ia vender na rua. E vendia? Super Eu empreendedora. vendia, né? Porque os vizinhos ficavam ali. O sorriso. Ela já 10 anos já não tava mais Então, banguela, já sempre tinha sempre tive, mesmo com a carreira de jornalista, que é uma carreira que eu amo muito, mas eu sempre tinha ali um rascunho de um projeto. Sempre tinha um rascunho de um projeto. E aí, quando aconteceu a maternidade, foi isso que eu acho que foi o que você falou. Aí vem, assim, aquela avalanche de, poxa, eu tô trabalhando no jornalismo muitas horas, né? Tipo, a gente se entrega em eventos, fim de semana. Coberturas especiais, né? Trabalha 14 horas por dia, 16 horas por dia. E aí eu comecei a bater essa tal da culpa de que eu não estava tão perto da minha filha. E aí eu comecei a trabalhar paralelamente, trabalhando... em CLT, eu comecei a criar o Reestilo. Falei, eu vou pegar aqui, vou pegar uns desapegos meus e vou colocar lá para vender. E aí foi dando certo, peguei um amigo, falei, vamos criar uma marca? Me ajuda a criar uma marca? Aí, vamos criar, então vamos fazer. Aí chegou num momento que eu falei, eu vou pedir demissão e vou focar no Reestilo. Isso aconteceu quanto tempo depois, assim, que você já tinha iniciado o Reestilo? Mais ou menos? Mais ou menos 1 ano. Você ficou 1 ano tocando as duas coisas. Tocando 3 coisas, né? Porque a maternidade também. Gente, exatamente. Mas assim, eu ainda não estava vivendo do Reestilo. Eu falo de um lugar de privilégio meu aí, de uma união também, de um casamento. E aí eu tive uma preparação também, né? Eu juntei um dinheirinho lá. Como um acordo, né? Eu falei, acho que eu tô precisando ficar um pouquinho mais perto da minha filha. E também, assim, por questões de rede de apoio, essas coisas, eu falei, poxa, tá precisando de mim, então eu vou tentar pedir demissão e fui cuidar do Reestilo. Então, eu acho que o empreender na minha vida, ele está em realizar coisas, e não só do Reestilo, não só um negócio próprio, mas, como eu falei para a Paloma antes da gente começar, eu criei um telejornal, é criar coisas, né? Hoje se fala muito na carreira que as empresas estão valorizando as pessoas que têm essa veia do intraempreendedorismo, as empresas estão falando, né? Que são pessoas que realizam, que têm esse olhar do negócio acontecendo, essa preocupação de criar, de inovar, de trazer inovação, mesmo que seja uma pessoa que trabalha numa empresa e não tem o seu negócio próprio. Sim. Então, eu acho que é daí que o empreendedorismo está na minha vida. E você acha que 4 anos depois, quase 5 de Reestilo já, você acha que conseguiu conciliar a maternidade com as suas atividades? Eu acho que sempre sobra um pouquinho de culpa materna. A culpa materna não passa, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, eu vivo um processo. Eu acho que eu ainda não posso dizer que eu consigo conciliar, assim. Eu acho que por conta dessa culpa, em alguns momentos eu estive mais do lado materno e deixei o meu negócio um pouco de lado. E é super normal. Alguns momentos eu fiquei mais no meu negócio e deixei a maternidade de lado. Então, a gente sempre acha que não tá fazendo redondinho, né? Tipo, que não tá equilibradinho, assim. Então, eu acho que a maternidade, ela muda seu jeito de pensar, ela traz questões suas. Então, eu acho que eu vivi um período aí meio confuso, que ficou fazendo a minha balança ficar desse jeito, pra lá e pra cá. E sabe uma coisa que me chamou a atenção quando você começou a falar? Essa sua transição, né? Transição de carreira, assim, de sair do registro, do CLT, e pra abrir o brechó, enfim, ficar nesse período de 1 ano fazendo as duas coisas e ainda tocando sua vida pessoal, sendo mãe, sendo esposa. Exato. Isso é uma grande realidade de muitas pessoas que fazem essa transição. E, cara, é um período difícil, né? Hoje você conta com mais leveza, mas com certeza foi um período aí bem de cobrança, complicado. de, poxa, eu preciso estar mais presente no meu negócio, mas
Olha, minha filha tá precisando aqui de mim nesse E eu momento. preciso entregar e no tem trabalho. tantas demandas dela. E eu preciso fazer girar, eu preciso faturar, eu preciso, sabe, novidade, essas cobranças que a gente tem de falar, poxa, eu preciso inovar, eu preciso fazer 1000 coisas acontecerem. E quando a gente começa o negócio, a gente funciona em todos os departamentos do negócio. Exato. No marketing, no financeiro, nas Produção de compras. foto. na Inclusive, produção. pessoal, visitem Reestilo. Porque, assim, a qualidade das fotos, né, Ari? Sim, As quando eu produções conheci que a o vídeo. Edilene faz, coisa de maluco. É muito caprichado, muito legal. caprichado. Então, e aí isso me chamou a atenção, né? Porque assim, pensando em ter a qualidade, o processo até você conseguir sair do seu trabalho, né? Ter uma estabilidade ali no Reestilo, enfim, tomar a decisão de sair do CLT, foi um processo em que você, ao invés de tipo, amenizar, você Aumentou a carga. Aumentou a carga, cara, por um ano. Então ela já... Exatamente, você aumentou a sua carga e aí você fica assim, quase pifando. Né? Exato. Você já viu aquele vídeo? É muita resiliência, como você. Você já viu aquele vídeo que a pessoa tá numa montanha russa, ela tá uhul, faz assim, ela dá uma dormida, ela acorda uhul. Somos nós. Eu acho que às vezes acontece isso, porque às vezes a gente dá umas pifadas que você tem que parar e não é pra desistir, é pra descansar. Exato. A gente trabalha muito, né? Essa coisa de você estar disponível. E a gente se cobra muito a perfeição, né? Sim, e é uma coisa que às vezes no trabalho CLT você não se cobra tanto, né? Não. Porque ali Não é igual. Porque ali, se alguém te dá um feedback positivo, o que no mercado é difícil, né? Geralmente só chamam um feedback pra dar esporro. O famoso feedback. Não tinha nenhum palavrão na minha cabeça até você fazer isso, Ariane. Obrigada. Se alguém vem e falar, nossa, Edilene, parabéns, você tá indo muito bem. Meu, aquilo te dá um conforto e você segue. Agora, quando você é quem faz, é quem executa, é quem planeja, é quem avalia, sempre fica com isso, putz, não tá tão bom assim. Isso podia ter feito melhor, aquilo eu podia ter feito melhor. É complicado psicologicamente. Também, A jornada do empreendedor, ela é muito solitária, Muito né? solitária. E assim, Ari, nesses 5 anos, eu tô igual, assim, 5 anos não, 2018, seu vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos também. Certo. Mas eu também não cheguei onde eu gostaria de chegar. Porque é isso, eu fiz várias pausas para poder equilibrar. Mas o que eu aprendi é, assim, sensacional. É muito melhor, às vezes, até que se eu tivesse continuado o CLT. Assim, o que eu aprendi sobre um negócio... E é isso, a gente olha para outras empresas já com outro olhar. Exato. O que você aprendeu de como funciona, do que precisa, e não importa o tamanho do negócio. Não importa se ele é pequenininho, se ele está começando agora, ou se ele já está bombando. Você sabe como funciona. Exato. Eu tenho essa sensação. Eu penso que hoje, se eu tivesse que voltar para o CLT, eu me sinto muito mais preparada. Isso. Muito mais preparada, assim, de longe. Principalmente para lidar com pessoas, que é o maior desafio também. O maior desafio, E eu acho que essas crises que a gente teve, primeiro aquela crise econômica braba, né, 2017, 2018, e depois a pandemia mesmo, é que às vezes as pessoas pensam assim, fulana vai abrir um negócio porque não gosta de ter chefe, porque tem preguiça de pegar metrô no horário de pico. Como se fosse um grande pecado a pessoa evitar de se lascar. Sim. Né? E falar assim, vai trocar o certo pelo duvidoso. Hoje, durante esses momentos de crise que eu citei, várias empresas faliram e não deram nenhuma assistência para os funcionários. Sequer as verbas rescisórias pagaram. Então, às vezes, quando falam, e a segurança? Eu falo, mas que segurança você tem na sua empresa? Tipo, se a sua empresa ficar 2 meses sem vender, ela vai te pagar? Exatamente, Entende, exatamente. Então, no fundo, tá sempre todo mundo empreendendo, nem que seja dentro da própria carreira. Exato. E assim, uma coisa que me falaram, eu lembro que quando eu fui começar o Reestilo, eu fiz uma mentoria para mulheres empreendedoras. E aí, você desenha seu negócio, faz o Canva lá, tal, tudo bonitinho. E aí, ela pegou e falou assim, quem é sua sócia? Aí eu falei, e eu era super contra isso, assim, sabe? Eu falava, não vai dar certo, só a sociedade. Você tem sócio hoje ainda? Não tenho ainda. Mas você assim, no começo não, tinha? eu não tinha. Tá. Então, porque eu falava, não, sociedade, eu sempre vejo todo sócio brigando, se separar, não sei o quê, não vai dar certo, eu vou fazer sozinha. Ela falou, você tá começando, quem é que... Se você ficar doente,
quem é que Boa. vai cuidar do teu negócio? Se você precisar se ausentar, que foi o que aconteceu várias vezes, quem é que cuidava? Ninguém cuidava, ficava parado quando você começa sozinho. Então, ela falou, é muito importante. E hoje eu vejo que... Aí eu ainda fiquei assim, será? Não, é real, gente. Se não tem sócio, que tenha funcionários, que cuide, pessoas de confiança. Exato, pessoas de confiança. Que cuidem, porque você vai precisar isso ajuda se ausentar. muito, com certeza. Eu tenho a Gil que acaba... Você falou de sociedade, né? É um casamento. Eu até brinco que eu passo mais tempo com a Gil do que com o meu marido, que é irmão dela, no caso. Então é como Abraço, se fosse casada Felipe. com os dois. E, de fato, a gente passa não só muito tempo junto, como a gente troca, mesmo quando não estamos juntos, a gente tá ali mandando mensagem uma pra outra, pra falar do negócio. Ai, lembrei de tal coisa. Quando uma não pode, a outra pode. E é muito bacana no sentido... Óbvio que tudo tem, né? A gente tem, às vezes, divergência de opiniões e tal. Mas, assim, tem muito mais prós, porque tem alguém pra dividir aflições, né? Poder contar é muito legal. Então, quando uma sociedade dá certo... Sim. É muito bom. E essa foi uma das lições que eu aprendi, assim, sobre não deixar o seu negócio sozinho, porque aí ele não pode parar, ele tem que rodar, você tem que faturar, você tem que contar lá com o do fim do mês, né? Pagar Exato. funcionário, pagar fornecedor, pagar um monte de coisa. Então, isso foi um aprendizado bem legal. Agora vamos falar dela. 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 O terceiro elemento. A nossa... Tem gente que não Aqui, gosta amiga, de... aqui. O meu tá aqui, Ah, tá então aqui, tá tá bom, aqui. amiga. Minha colinha tá aqui. Tem gente que não gosta de relacionar signo, mas ela é muito taurina. Sou. Muito. Muito. Eu Ela sou é muito de terra. Ela é muito taurina. Eu também sou virginiana e terra também. É. E eu sou ar, né? Você é duas pessoas morando aí dentro, né, amiga? Mas sério, eu sou de touro com ascendente Capricórnio, meio de céu em virgem. Você é total Eu terra. não tinha como ser outra coisa. Gente, E eu quase não tenho terra, por isso que eu gosto de ter pessoas terra perto de mim. É porque aí muito me bom. traz um pouco. A Dil, que a gente tava falando agora há pouco, é Caprica, tá? Se você mas a liga no gente rolê precisa dos de signos. ar também. Ar, água, tudo, fogo. Não, tudo bem, mas eu sou bem Enfim. de terra. Bom, ela, gente, é jornalista, filha da dona Rose e do seu Reginaldo, taurina, como eu disse. Quando dá certo, é persistente. Quando dá errado, é teimosa. Com 12 anos, correu atrás da professora de português para ter o jornal impresso na escola. Olha aí, gente, isso aí é empreender. Eu lembro. Eu tava Isso é lá, eu fui, eu empreender. tava. Deu certo, o jornal deu certo. E já adulta, trabalhou em TV, em agências de relações públicas, redação de jornal diário, fez revista e, buscando uma renda extra, esbarrou no mundo do empreendedorismo feminino. Foi. Pagodeira e focada 100% no Pix. Total, até mais que pagodeira, eu tenho foco no Pix. Ela ainda está engateando com seu CNPJ, mas tem o sonho de realizar a Távima Comunica. Paloma Mina. Palma, gente, não vi nenhuma palma. Mentira, não bate palma pra ninguém. Não precisa... Eu bati aqui com uma, porque a outra tá tudo abrindo bem, a amiga, cola. Tudo bem, eu registrei. Pá, como assim, com 12 anos, você já sabia qual profissão você queria? Porque eu sempre acho que escolher a profissão, você ter que escolher uma faculdade com 17 anos é muita sacanagem, Eu né? tenho a mesma muita opinião. sacanagem. Porque muita. você não sabe nada da vida, você não viveu nenhuma experiência. Como assim você escolhe uma profissão? Mas você com 12 anos já sabia. Já sabia, nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida. A minha mãe fala que quando eu era criança, eu era muito ligada em TV. E tudo que passava eu ficava de olho. A hora que acabava, eu pegava o controle e ficava fazendo de microfone. Não sei se vocês faziam isso também. E lá na casa da minha avó, o meu tio, ele trabalhava numa editora que fazia muita revista na época. Então, o meu irmão e minha prima brincavam muito, mas eu gostava de ficar com o nariz enfiado ali na revista. E, de verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida até eu já ter me realizado na profissão. Então, quando eu tive que escolher, pra mim foi muito tranquilo. E essa história só foi incluída nesse roteiro porque a Ariane está aqui e ela sabe que não é mentira, né, Ariane? Sim, eu estava lá presente. A gente estudou na mesma escola e eu acho que é uma forma de homenagear os professores que passaram pela vida da gente. Às vezes eu escuto sobre homeschooling e eu penso, aprendi tanto convivendo com os meus professores. Como assim você joga um conteúdo pra criança e priva ela do convívio? Foi uma professora muito bacana, a professora Maria Alice, não sei se por onde ela anda.
Eu tive a ideia, apresentei o projeto para ela, uma outra amiga desenhou numa folha de fichário e a gente ficou em cima e ela bancou, aquilo virou um projeto pedagógico da escola, foi até para a área de educação artística, foi feito um concurso na escola para escolher o logo do jornal, dos 3 períodos, todo mundo participou e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa que causava tumulto, né? Você pode imaginar, Sim. né? É um pequeno tumulto. Característica. Uma característica, eu sempre fui muito convicta, primeiro criativa, eu acho que eu tenho esse traço. Às vezes eu tenho umas ideias que não servem pra nada. Mas tem gente que pra ter uma ideia, putz, demora muito, né? Acho que é um ativo você ser criativa, ainda mais no mundo de transformações que eu ia encarar durante a minha vida. Era criativa, mas também era muito convicta das coisas que eu queria. E então, mas por que não? Mas não dá pra fazer por quê? Mas se a gente fizer assim, dá? E não sei o quê. Questionadora. Questionadora. E muitas vezes no mercado de trabalho fala assim, mas por que você é assim? Você é respondona, você é bocuda. Aí, às vezes, eu conseguia vender uma ideia para um superior hierárquico. E aí, quem era meu par falava, você tá indo lá só pra puxar saco. E então era complicado. Durante muito tempo eu tentei colocar isso que eu sou dentro de uma caixinha. Ficava triste, porque ficava me podando o tempo inteiro, mas hoje eu percebo que é o meu maior ativo. E quantas pessoas não pegam a sua principal característica, jogam ela, né, no mar durante essa travessia que é a vida, porque alguém falou... Nossa, que poética. Mas falando sério, né? Essa grande... Não, é que a expressão que eu usava antes é que as pessoas, elas se mutilam. Sim. Tipo assim, eu tenho essa mão. Putz, mas não é a mão mais bonita? Ah, então arranca a minha mão, sabe? Mas, pô, aquela mão vai te fazer falta. Eu né? acho muito incrível isso que você tá falando, pá, e é muito importante você falar, porque é exatamente isso. As pessoas, elas criam padrões e elas criam uma regrinha, né, de convivência, uma regrinha de vida, um jeitinho que você tem que seguir e quer que todo mundo seja igual. Então, quando você não é igual, você incomoda, né? Elas se sentem incomodadas com algo que é diferente. Sim. Né? Por quê? Porque as pessoas querem que todo mundo pertença ao mesmo grupo. E aí, às vezes, as pessoas acabam se moldando numa coisa que ela não é, deixando de colocar o seu principal ativo, Exatamente. que é o seu grande diferencial. Porque se você perguntar pra mim, como é que você lembra de Paloma? Quando Ai, meu você Deus, fala que medo. Paloma, como é que você lembra? Eu lembro de uma mulher ativa, uma mulher que tem ideias, que tem voz, que cresce e que se posiciona em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Essa é a Paloma pra mim. Então, que incrível você ser assim, né? Porque você acaba inspirando, trazendo pessoas, né? Então, assim, você é terra, mas você é fogo também. Sim. Tem o Lu em Ares. E conhecendo a Pá há bastante tempo e podendo conviver com ela mais de perto aí de uns tempos pra cá, ela tem muito essa coisa de fazer a coisa acontecer, sabe? Ela pega uma coisa, ela é muito objetiva. Eu admiro porque isso falta um pouco em mim. Eu tenho muitas ideias, mas às vezes eu tenho dificuldade de colocar em prática. E ela já é a pessoa que aqui, a gente teve uma ideia, amanhã ela já aparece com um roteiro. Então, semana que vem, ó, já falei com fulano É isso e aí. vai, sabe? Ela já começa a viabilizar a coisa ali. Ela tem Sim. só um dom, cara. É sério. É um dom, Eu não exatamente. sei, gente, como chama essa habilidade? Porque eu gosto... Em inglês tem a palavra que é maker, né? Que é a pessoa que faz acontecer, né? Em português eu não sei. Você é a fazedora. Eu sou fazedora. Eu sou fazedora de coisas, exatamente. Fazedora de coisas. Eu sou fazedora de coisas. Não, que bom, né? Acho que é melhor você ser a fazedora do que ser a esperadora, né? Exatamente. certeza. Então, assim, é muito legal pra quem tá ouvindo a gente que se tá tentando se encaixar em um padrão, deixa ser você, seja você né? mesmo. Seja Hoje você se mesmo. fala muito nisso, né? Até quando... Hoje, dentro da importância, por exemplo, trazer aqui um pouquinho das redes sociais e da importância das redes sociais pra gente divulgar o nosso trabalho, se posicionar como profissional, etc, né? Hoje não é mais só ali postar foto, enfim, para fazer conteúdo aleatório, mas hoje você fala muito nessa importância de desenvolver o branding dentro das redes sociais. Isso. Eu me perdi. A importância de você ser único. Tudo bem. Pronto, e de buscar essa individualidade, o diferencial, porque tem muito mais do mesmo, né, nas redes e tudo. Então, buscar esse diferencial hoje você fala, Exatamente, é isso que te destaca, né? Exato. Vamos falar, poxa, Paloma aquele jeito, então, não, vamos colocar ela aqui pra fazer
né? É isso que vai destacar protagonistas, gente. Exatamente. É isso aí. E protagonista existe, esse encontro existe por conta dela. Ela viabilizou esse projeto. Exatamente. E ela viabilizou esse projeto em tempo recorde. Foi, pior que foi mesmo. Isso eu não posso negar. Em outro momento a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Pois é. Num outro episódio especial. Tem pergunta? Tem pergunta. Eu tenho. Eu quero saber o seguinte. Como foi ter entrevistado Jean Willis e Jair Bolsonaro no mesmo dia? Que eu sei dessa história aí. Conta um pouquinho Dia pra gente. tenso, hein? Que do 8 ao 80. Se eu falar pra vocês que foi em junho de 2013, vocês acreditam? Aí você tá... Só conto também porque presente aqui na sala você não está vendo. Mas estão duas pessoas que... Uma que testemunhou o meu embarque e a outra que participou dos atos comigo, me acompanhou lá em Brasília. Essa história é peculiar porque foi em 2013 e ninguém imaginava. Eram 2 deputados federais na época. São Paulo pegando fogo, manifestações em todas as capitais do Brasil e cidades médias. E nunca, em nenhum momento, passou na minha cabeça que um daqueles 2 deputados federais que eu estava entrevistando, um ia virar presidente da República e o outro ia optar pelo exílio para não ter que conviver com o outro presidente da República. É muito doido quanto a vida nacional é dinâmica. E aí você para pensar na nossa vida particular, o quanto é dinâmica também. Eu estava num momento muito feliz da minha carreira. Se a revista não tivesse... Eu trabalhava numa revista na época. Se não tivesse acabado, eu me vejo trabalhando lá até hoje. Com o mesmo editor, com o mesmo fotógrafo, com o mesmo editor de imagem. Eu era muito feliz fazendo aquilo. A Edilene convivia comigo nessa época. Sim. Eu amava fazer aquilo ali, por mais que desse muito trabalho. A gente entregava uma revista com 100 páginas. E eu era a única funcionária dedicada 100% à revista. Sim, sim. Então, eu mandava lá uns negócios de moda. A Ed contribuía, mas assim... Bem pouco, perto do que Desde você a fazia. agendar, viabilizar a foto da capa, até a ligar para todos os restaurantes que iam no guia. Um trampo. Era um trampo, assim, muito grande. Mas eu era muito feliz fazendo aquilo ali. E eu acho importante falar que, às vezes, tem épocas que você tá trabalhando muito, mas que você consegue ser muito feliz trabalhando muito, se você tá confortável. E se você se sente desafiado, se você sente que você tem espaço pra colocar as suas ideias em prática e fazer do seu jeito. Esse dia específico foi um grande dia e um dia grande. A gente embarcou, acho que era umas 6 horas da manhã. Chegamos lá em Brasília super cedo. Nem eu tinha ido pra Brasília, nem o Lucas, que é o fotógrafo que me acompanhou, tinha ido a Brasília. A gente deu volta, a gente foi na torre de TV, a gente fez um monte de foto. A gente foi no Congresso. Foi o dia seguinte, aquele que as pessoas subiram no Congresso, sabe? Na cúpula. Sim. E a gente entrou lá e vazio, parecia que tava só a gente lá. E aí a hora das entrevistas. E aí a pauta era um tema, não vou falar qual era, tá, gente? Mas era um tema que eu punha essas 2 figuras. Vocês aí imaginem qual que era esse tema. Acho que dá pra imaginar. E foi muito doido, né? Porque a gente estuda... A gente, como jornalista, vai entrevistar a pessoa, a gente estuda o tema, mas estuda a pessoa também. Então, você falar com o Jean, e aí eu saí de lá com uma ideia X, formada na minha cabeça. Aí, como a primeira entrevista atrasou, a gente já tem um intervalo entre uma coisa e outra, que eu pensei, bom, aí eu vou parar, zerar a minha cabeça, e aí eu vou falar com o outro. Só que como atrasou, meu anjo... Você tem noção de quanto que atrasou? A gente foi parar no gabinete do Tiririca. Eu e meu amigo Lucas fomos lá tomar café. Tá ele aqui. Não foi, Lucas? Faz sinal aí. Ele não deixa mentir. Ficamos lá tomando café com o Tiririca. Foi um rolezão. Gente. O Brasil caindo e a gente lá tomando café com o Tiririca. E aí eu fui fazer a entrevista com o Bolsonaro e assim... Uma sala era toda branca de vidro, a outra era toda cheia de divisória e meio marrom e pouco iluminada. Fui bem tratada nos 2 ambientes, acho importante falar. Mas aí a minha opinião, que era X, virou de ponta cabeça, sacudiu e jogou no chão. E eu falei, acho que no jornalismo acontece muito isso, né? Nossa, muito. Como você entrevista contrapontos, o tempo todo acontece isso, né? Nosso ex-editor-chefe aqui pode confirmar pra gente. Inclusive, a ideia de fazer as 2 entrevistas no mesmo dia foi dele, tá? Eu não queria falar não, mas foi. Então aí você vai lá, ouve um lado da história, depois você fica, caraca, né? E aí? E aí, gente, a gente saiu correndo pro aeroporto, não conseguiu comer, porque o aeroporto de Brasília estava em reforma pra Copa do Mundo. Os 2 morrendo de fome, serviram uns amendoim pra gente no voo de volta. Perrengue total. Chegamos aqui com fome real oficial. Mas aí, na minha cabeça, eu falava... Eu fiz exatamente as mesmas perguntas para os 2. No jornalismo, a gente chama esse formato de pinga-fogo. Respostas, assim, muito
longe uma da outra. E foi nos dias que eu pensei, como essa profissão é maravilhosa, porque a maioria das pessoas passa a vida conversando com quem pensa mais ou menos parecido com ela. E no jornalismo você tem a oportunidade de ver várias vidas, assim. De ver, assim, como se fosse um drone subindo, assim, drone, né? Tipo, te tira da sua vida, Exato. sobe, Aí você enxerga consegue tudo olhar de cima, conversa com alguém, fica muito próximo, e aí depois você some. Mas eu amava o que eu fazia naquela época. E eu acho que, assim, eu sei que você teve a oportunidade de entrevistar muita gente bacana. Tive. Agora, você me fala Foi um uma ano entrevista marcante, assim, pra você. Essa é uma entrevista mais marcante, assim, pra Eu você? sou uma grande pagodeira, né, meu anjo? Entrevistei o Pericão, né? Adoro! Foi um grande Aquela momento. que ficou tremendo, né? Fiquei. Eu não pedia pra tirar foto com ninguém. Eu também não. Falei isso esses dias no meu Instagram. Naquele dia que, eu pedi. assim, a gente mantinha pose profissional, né? Então, assim, não vamos tietar. Fingindo Tinha normalidade, muito isso, né? Ou você fingindo repórter ou você é normalidade. fã, Eu né? tô trabalhando, exatamente. Mas tô ali eu trabalhando. fui fã. A hora que Mas- acabou... Agarrou. Pericão. Pericão. Não, ele é tímido, sabia? Ele tava na época no ar no Esquenta e eu achava que ele era uma pessoa super pra frente. Mas ele é mais na dele. Eu fui fã do Moscovis. Poxa. Sério? Ai, gente. Tinha como, né? Mas ele é o rei da voz? Não é rei da Não voz. é o rei da não é rei voz, da né? voz, não era rei Você da também é voz. fã do Pericão, Mas né? era o Petrúquio, né? Petrúquio. É o Petrúquio. Petrúquio. E você Poxa. sentiu a Catarina. Eu senti essa conexão. Entendi. Essa foi muito legal. Uma das primeiras que a gente fez pra revista foi a Ana Paula Padrão. Pra gente que é mulher e jornalista, uma baita referência, Sim, né? incrível. Incrível. Fiz o Lima Duarte, fiz o Maurício de Souza. Eu cresci lendo o Gibi da Mônica. Aquele dia também foi... Bem legal. Foi bem legal. E uma que eu me senti, falei, nossa, eu tô virando uma baita repórter. Eu entrevistei o Washington Oliveto. Essa entrevista não chegou a ser publicada. Chegou a ser publicada, mas não na revista, porque a revista acabou. Foi publicada em outro veículo e eu consegui perguntar pra ele do sequestro, que é um assunto que ele veta em entrevista. E eu consegui perguntar pra ele, assim, se a vida dele tinha voltado a ser igual ou se ainda tinha alguma coisa todos os dias que lembrava ele. E aí ele falou que a segurança nunca mais foi a mesma. Ele topou me responder, sabe? Então, Sim. aí eu falei assim, nossa, acho que eu tô ficando Ficando boa nisso. isso, né? Porque eu falei, olha, eu sei que tem um veto a esse assunto, mas a minha pergunta é tal. E aí ele ouviu e respondeu. Legal. Eu achei que foi interessante. Opa, mas me conta uma coisa. Em que momento da sua vida você vê o empreendedorismo? Porque você Tá. também empreendeu bastante, né? É uma empreendedora como uma oportunidade. Que momento? Porque você tem uma realidade totalmente diferente da minha e da Ari. Porque a maternidade que foi esse impulso pra gente. E pra você? Eu trabalhava nessa empresa que eu amava e eu adorava o que eu fazia. Porém, a empresa não ia bem das pernas. E aí eu percebi, talvez eu precise de um dinheirinho extra em algum momento aqui. E aí eu fui fazer uma coisa que eu já tinha feito num outro momento. Eu já tive dois episódios de depressão bem, bem sérios. E aí, no meu primeiro episódio, foi antes de eu entrar... de eu trabalhar na revista, eu tinha pego aqueles catálogos de cosméticos. E aí eu deixava em alguns lugares e eu vendia. Eu vendia várias marcas naquela época. E aí, quando eu entrei, voltei pra minha área, parei. Porque, como você disse, jornadas muito exaustivas, né? 14, 16 horas, isso aí era de praxe. E aí, quando eu vi ali que a empresa tava meio assim, eu falei, acho de bom tom eu pensar em alguma outra coisa pra... Plano B. Um plano B, né? Quando eu fui registrada, tinha hora extra. Eu fui registrada, deu uns 2 meses. Não tem mais banco de hora. Eu falei, pô, cara, Começar. eu fui registrada, meu. Agora não tem mais o negócio, né? O Faz-me Rir, né? Fui ver. Só que aí essa empresa que eu entrei era uma empresa que focava muito em treinamento e capacitação. E ali eu comecei a entender que não era só um negócio pequeno de revistinha, que podia ser um negócio que me rendesse um dinheirinho bom. Assim. E aí, aproveitando esses treinamentos que eu fui vendo, assim, que fora do Brasil já era um movimento grande. E aí falar também de uma posição de privilégio. Porque para mulheres brancas de classe média igual a gente, empreendedorismo pode ser uma pauta nova. Mas para mulheres negras que estão aí vendendo cocada nas ruas do Brasil desde o Brasil Império, Exato. isso não é uma novidade. Então acho que a gente tem E que não tem a opção do CLT, né? Não tem. Até porque esses cuidados que a gente fala com a família, desde que as mulheres entrarem no mercado de trabalho, é uma questão, né? Exato. Tipo assim, você para... Eu odeio falar tipo assim, desculpa. Você teve que parar algumas vezes o seu negócio pra
cuidar da sua filha. Mas quantas vezes você voltar pro seu negócio, o seu negócio vai te aceitar? Muitas vezes no mercado corporativo, o que acontece? Se o seu filho pega, sei lá, você descobre que ele tá com uma bronquite e você fica 6 semanas com ele indo e voltando do hospital, que é mais ou menos o que acontece até que você ajusta a medicação, etc., às vezes o seu trabalho não tá lá de volta pra você. Então, eu descobri o empreendedorismo ali. Eu vendi batom, base, muitos anos da vida. Foi um dinheiro que entrou na minha casa, me ajudou a pagar muitas contas. Em momentos de muita dificuldade, quando essa empresa que eu achava que ia mal das pernas, né, me deu impulso pela parte traseira do corpo em direção ao vento, né? Famoso Ela pé na foi bunda. mesmo. Exatamente, exatamente. E aí você tem um emprego CLT e aí você descobre que você não vai receber nem o seu seguro-desemprego porque nunca depositaram um FGTS pra você. Então, por isso que eu falo, que segurança é essa que o mercado tradicional te dá? Exato. Colocando em miúdos, né? Existem empresas, existem boas empresas. Até então, eu nunca tinha tido essa experiência. Mas é realmente uma segurança? Não sei, vejamos, né? Hoje eu penso que segurança... É algo que não depende só de você, né? O empreendedorismo já se fala assim, putz, aquilo, né? Por exemplo, esse segundo trabalho, né? Esse de empreender que você... Dependia de você, 100% de você. Exatamente. Né? Esse é o lado bom e o lado ruim de empreender, né? Que depende só de você. E o lado ruim é que depende só de você. Exatamente. Mas como tudo na vida, né? É. Tudo é a gente, né? A verdade é essa. Tudo é a gente. E aí, eu ainda tive uma outra experiência em CLT, mas aí já levei essa outra atividade o tempo todo. Fiquei lá um tempo, foram mais de 2 anos. E aí, quando eu resolvi sair, eu continuei tocando. E em seguida, eu tive um outro episódio de depressão. Então, até eu nem tinha pensado em citar isso. Mas se não fosse esse formato PJ hoje, eu não sei se eu estaria no mercado ainda. Entendeu? Se eu não tivesse a opção de fazer o meu horário, de nos dias que eu não tô bem diminuir a minha carga, se eu ainda tivesse compromisso de bater o ponto às 9, sair às 6, e aí se você tem uma sessão de terapia no meio do dia porque você tá muito mal, conseguiu um encaixe com a psicóloga, poxa, mas e as suas horas? E o seu atestado? Exato. Sabe? Exato. Então, se eu não tivesse a opção de ser dona do meu nariz, vamos dizer assim, eu não sei o que eu estaria fazendo profissionalmente. Eu acho que eu não estaria me exercendo profissionalmente igual eu me exerço hoje. E outra coisa também para quem é PJ, né? Eu ouvi há um tempo atrás que eu não tenho uma empresa, que o que eu tenho é uma forma precária de trabalho, que o meu CNPJ só serve para servir CNPJs grandes. Só serve para CNPJs maiores que os meus me pagarem barato e não me darem direitos. E aí eu pensei, a pessoa me fez um desaforo, né? Aí vocês me conhecem, Tô aqui, né? tô tentando, eu tô aqui digerindo. Mexeu. Aí eu pensei assim, falei, quer saber? Não vai ser um CNPJ, né, pra constar nos autos, não. E outra coisa, muita gente CNPJ só tem um cliente, que é aquela empresa que te contrata. Eu hoje me sinto à vontade, porque a pessoa que contrata a maior parte das minhas horas é muito gente boa e quer que eu cresça. Isso também eu acho importante, você ter parceiros que querem que você cresça. Que às vezes você esbarra na vida com pessoas que querem que você fique ali onde você tá estacionada de mãozinha com ela. Exato. Porque ela não quer crescer, mas se você crescer, você vai embora, então é melhor você continuar sendo pequena e ficar aqui comigo. E o medo, né? Porque aí não, quero ela só pra mim. Então... Tem uma, né? Esse tipo de coisa. Então, hoje, eu tenho alguns clientes meus que eu que prospectei, presto esse serviço numa agência atendendo clientes que outra pessoa prospectou, mas eu me sinto em atividade. Eu sinto que eu tenho as rédeas da minha vida de alguma forma na minha mão. E outra, querendo ou não, a liberdade de criar, você que falou que é criativa e eu me identifico com isso, porque eu também acho que é um ponto forte, você poder ter a liberdade de criar suas ideias, de colocar, né, em prática suas ideias no empreendedorismo, eu acho isso muito legal. Claro. De você poder, né? Porque quantas vezes a gente teve boas ideias em empresas que a gente trabalhou e a gente foi barrada, né? Por muitas, né? Muitas. Então, é muito legal também você poder fazer isso, né? Você ter essa liberdade. E a Pá tem muito isso, né? Ela tá sempre buscando algo novo. Ela nunca para. Exato. Eu sou uma caçadora de Pix, né, amiga? Uma grande caçadora de Uma grande caçadora. Fazedora. Eu adoro essa definição. Uma fazedora, grande caçadora de Pix. Só pode colocar na sua bio. Posso colocar na minha bio. Porque eu sou uma pessoa prática. Então, assim, eu gosto muito de fazer tudo. Igual quando a gente
teve aqui a ideia do podcast. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa que eu vou me divertir muito fazendo. Sim. Que eu vou aprender muito fazendo. Vocês são minhas amigas, eu vou ter muito prazer de estar aqui com vocês. Mas são horas do nosso dia. Sim. Então, em algum momento, vai virar Pix. Tem que virar Tem Pix. que virar Pix. Sim, é um negócio. Mas é um negócio legal, né? É legal. Porque vai unir o que a gente mais gosta. A gente vai estar feliz sabendo que eu vinha pra cá hoje. Encontrei você ficou feliz. Encontrei a Dia, ela tava feliz. No final da vida, o que vale? Isso não vale a pena? Sim. Você vai ter que fazer Pix de qualquer forma. Eu sou dessa opinião. Sim. Então... E, Pá, o que você gostaria, assim, que toda corredora de Pix, assim como Caçadora você, de Pix? caçadora de Pix, o que você aprendeu até agora correndo atrás dos seus, que as pessoas soubessem? Qual? Quando eu comecei nessa empresa de cosméticos, eu vendia, sei lá, na média R$1.000. E aí, às vezes, eu ia pra esses eventos e tinha lá gente que tinha vendido 10 pau. E aí, eu me achava pequena. E aí, eu pensava assim... Nossa, eu nunca vou ser daquele tamanho. Às vezes eu ia pedir uma dica para essas pessoas e elas eram hiper solícitas comigo e às vezes outras não eram tanto, né? O que eu tenho para falar é que o seu sonho não é menor que o sonho de ninguém. O seu objetivo não é menor que o objetivo de ninguém. A sua necessidade de estar empreendendo não é menor que a necessidade de ninguém. Então, o seu tempo não vale menos que o tempo de ninguém. Porque acontece muitas vezes, tá querendo vender um negócio, vou deixar ela ali esperando. E a gente se coloca, às vezes, no diminutivo, né? Exatamente. A síndrome da impostora, né? Não sou Exato. tão grande quanto fulano de tal, não faço tão... Nossa, isso acontece muito. Muito, Principalmente quando a gente tá no muito. começo. Eu senti né? muito isso, assim. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas também ninguém é melhor que eu. Talvez a pessoa faça aquilo que ela tá fazendo há mais tempo do que eu faço o que eu estou fazendo. Ou do jeito que eu estou fazendo. Mas estar numa posição, tipo assim, coitadinha de mim. Sabe aquela cara do gatinho do Shrek que mais cedo você falou que eu fiz? Eu acho que não é uma postura. É um negócio. Pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio novo, mas é o meu negócio. É Entende? isso aí. É isso aí. Você tem que vestir a sua camisa. Não tem que ficar, tipo, rodinha de família, tá começando um negócio. Porque também acontece, às vezes, você fazer um negócio e não dá certo de cara. Aí erra. Aí você tá com uma ideia nova e fala assim, putz, vou falar pra todo mundo de novo. E se der errado de novo? Eu sei o que é isso! Então. Eu entendo! E o que eu diria é isso. Você E tem tentando, né? Se História de inscreva, tanta sei. gente aí, né? Daqui a um tempo a gente escreve um livro. É tipo assim, E você... conta todas as Como diz a lições. canção, você tem que se assumir para o Brasil, né? Vou te assumir para o Brasil. E é todo dia você comprar de novo o seu sonho. Por mais que você não tenha feito perfeito. Eu sempre falo, mas você foi lá, você fez, né? É um exercício. É muito fácil falar para os outros, mas para mim às vezes é complicado. Falo, não, mas eu tô me virando. Não, eu não tô com a melhor condição, mas dentro do que eu tinha ali, eu fiz o meu melhor. E amanhã, bora de novo. Então é isso. Ninguém é melhor que... Belíssima. Você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você. E eu hoje. tenho uma pergunta que surgiu, uma curiosidade. Fala. O seu trabalho era totalmente voltado para vendas, né? Era. E qual foi, assim, o seu maior desafio? Porque até então você nunca havia trabalhado com Não. vendas ou já? Não, já. O meu primeiro emprego era numa relojoalheria. Não sei nem se é assim que fala. Lá eu vendia, mas eu não tinha meta. Como eu não recebia comissão, eu não tinha meta. Tá. Mas aprendi, por exemplo, que às vezes a pessoa mais humilde que entra na loja é a que É a que mais compra. Nossa, e a que isso compra é um mais clássico. rápido. Isso também. E a que compra sem te dar trabalho. Tipo, pergunta, gostei, quanto é? Vai pro caixa e já era. Mas durante essa experiência, aprendendo a vender, eu aprendi, tipo, a fatiar um elefante. Então, se você quer ter 10 clientes, você vai ter que falar com pelo menos 100 pessoas. E aí você fala assim, nossa, que cansaço. De repente, as 10 primeiras vão te dar sim. Não, às vezes só as 10 últimas. Mas aprendi a ter essa resiliência, aprendi a ter um mínimo de técnica e de organização para saber quando eu ia fazer aquelas vendas. Então, esse negócio de gestão de estoque, desculpa. Tudo bem, É tudo muito bem. complicado. É que a minha mãe vai ver e ela me perturba. Tudo bem, só saiu tia Rose. Só saiu tia Rose. E eu acho que ali eu aprendi a gerir... esse bastidor que você fala, de fazer a parte administrativa, eu tive a oportunidade de aprender ali com outras pessoas. E tinha aula disso. Então, a venda, quando você acredita no seu produto, ela não é tão difícil. Então, hoje, se eu for vender para alguém um serviço de assessoria de imprensa, eu posso falar, olha, eu não posso te dar resultado em 1 mês, mas se a gente trabalhar os 3 meses, você vai ver que você vai sair em veículos que são do seu interesse. E por que eu falo isso com segurança? Porque eu já ajudei vários clientes a saírem em veículos muito legais. Então,
quando você sabe o caminho, você sabe o que você tá fazendo, você acredita no seu produto ou no seu serviço, a venda não fica difícil. Ela flui, né? Não, e eu penso assim, ó, igual às vezes eu encontrava uma mulher que tava com a cara toda lascada, toda oleosa. Falava assim, você quer comprar um sabonete facial, meu anjo? Não quero. Aí eu pensava comigo, pior pra ela. Pior pra ela. Não é? Ai, ó, é legal você usar essa base. Ai, não gosto de base. Pensava, pior pra ela. Então hoje, quando alguém me dá um não, falar assim, hoje existe, né, essa coisa assim, eu prefiro não investir em assessoria de imprensa, eu vou investir patrocinado. Aí eu penso pra pessoa, pior pra ela, porque a hora que a campanha acabar, a marca dela vai sumir das redes sociais. Sim. E o que eu faço, não, entrega perenidade, né, entrega reputação a longo prazo. Então, quando você vira, você tem tanta confiança no seu taco, que se a pessoa não levar pior pra ela, eu acho que fica fácil. É mais fácil de digerir o não, né? Nesse caso. Mas é que o não era pra mim. Não, então, exato. Sim. É um ponto de vista interessante pra, tipo, beleza, então tá, vou pra próxima. Próximo. É isso aí. É isso aí. Vai pra Fica a dica. próxima e segue o baile. Gente, já batemos o tempo. Temos considerações finais. Temos considerações Eu tenho finais, claro. Eu adorei o nosso primeiro bate-papo. Gostou, amiga? Eu também achei. Gostou, Rives? Nossa, eu acho que E a gente quer saber o que o pessoal A gente achou também, tem né? muita Depois, coisa legal pra o falar. que- A gente já tem um perfil no Instagram, se vocês quiserem ir lá falar com a gente, é @protagonistas.podcast. Vocês viram, a gente gosta de falar, não gosta de falar sozinha, né? Então, por gentileza, interajam lá. E a ideia é a gente trazer convidados, né? Com certeza. Histórias, dicas muito bacanas nos próximos. Então, acompanha a gente, escrevam pra gente, sugiram. A gente só não tá falando assim, semana que vem, dia tal, porque a gente ainda não decidiu que dia que a gente vai soltar os episódios, tá? Mas volta aqui que a gente vai dar organizado. inclusive, Mas vocês vão tem poder gerência. participar e ajudar a gente nessa decisão, Exatamente. né? Exatamente. E os agradecimentos, Palomina? Agradecimentos à LupaCast, esse estúdio Nossa, maravilhoso. Gente, fiquei maravilhada, viu? Sério. Eu virei as fã. pessoas- Eu também. sou suspeita. Assim, vocês precisam conhecer esse espaço. Se você tem um projeto aí, uma ideia, eu acho que a LupaCast é um lugar, um projeto de podcast, ou de gravar vídeo, ou um masterclass. Masterclass. Transmissão de lives. Exatamente. Gravação de podcast. E assim, não é só esse ambiente que a gente tá, tem outros ambientes também, tem outras sugestões, então acho que vale muito a pena conhecer. E uma equipe incrível por trás pra viabilizar qualquer um desses projetos. Nem são gente, são anjos, né? São. anjos. Também gostaria de agradecer a Michi, que emprestou pra gente os acessórios que nós estamos usando. @amish_oficial. A Michi é A de amor, M de Maria, I de igreja, S de sapo, T de tatu, Y de IES e depois _oficial. oficial. É isso aí. Quer deixar o arroba do Reestilo? Podemos deixar, Claro que podemos. Eu quero uma roupa do brechó Gente, na aliás, próxima. quero falar que Eu aqui, também ó, quero. meu blazer hoje é second hand. Jura? Segunda mão. Sim. Eu achei ele incrível. É de brechó. E assim, na etiqueta. Eu amo uns achados de brechó. É Eu muito amo uma sensação também. de conquista, né? Tipo, nossa, É muito uma une. sensação de conquista, é reuso, né? Moda sustentável, moda circular. Então, reestilo brechó. Arrasou. E é isso, pessoal. A gente precisa definir uma despedida, né? Um textinho de despedida. Que acabou e eu não sei o que Eu acho eu que a gente falo. pode mandar um pode beijo, dar né? tchau, A gente Um pode beijo. agradecer, né? Beijo, gente. Muito Beijo, obrigada por tchau. estar aqui. Obrigada. Obrigada pela companhia até aqui. Espero que as nossas histórias tenham inspirado vocês, tenham levado vocês a fazer reflexões que vocês não fariam se não tivesse visto esse episódio. O que a gente quer, acima de qualquer coisa, é fazer diferença na vida das pessoas através das histórias que nós vamos apresentar pra vocês. Vamos fazendo conexões. Vamos, Exatamente. seguimos. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Obrigada. Semana que vem a gente se vê. Beijo, Tchau. Beijo!